pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. O vídeo de hoje é um vídeo respondendo perguntinhas que vocês me fizeram lá no Insta. Então quem não me segue no Instagram ainda, vai lá e me segue, que eu sempre tô pedindo pra vocês mandarem perguntas, ideias de vídeos, coisas. A gente interage bastante por lá, então vai lá me acompanhar, fora os stories. Se inscreve aqui no canal também, deixa seu joinha no vídeo e vamos lá. Esse vídeo aqui é respondendo perguntinhas sobre o meu livro Você Acredita Mesmo em Amor à Primeira Vista? Então assim, quem ainda não leu o livro, eu acho melhor não assistir esse vídeo, porque vai ter spoilers e aí vai acabar com a graça. Então se você ainda não leu o livro, vai ler o livro primeiro. Se você ainda não comprou o livro, vou deixar o link do livro aqui embaixo pra você ir lá comprar. Lê o livro, depois você volta pra assistir esse vídeo, tá? Eu também não vou dar todos os spoilers do mundo assim também, né? Mas, enfim, uma conversa mais com quem já leu o livro. Então, primeira pergunta. Bru Ferreira. Além do amor próprio, o que é importante para se reencontrar pós-término de namoro? Olha, pra mim, o que foi muito importante pra, tipo, me reencontrar depois do término de namoro foi voltar a fazer coisas que eu gostava de fazer e que eu tinha deixado de fazer por conta do namoro, né? Então isso, claro que, eu nunca deixei de fazer nada, então não é o seu caso, mas eu deixei de sair com amigas, eu deixei de fazer várias coisas que eu gostava na época por conta do namoro. E aí, quando eu terminei, eu falei, cara, eu preciso voltar a fazer o que eu gosto, ser quem eu sou. Então eu voltei a fazer esse tipo de coisa, sair com amigas, ficar mais perto de amigas, da família, de tudo isso, pra, tipo, voltar me reencontrar, achar as pessoas que gostavam de mim, me sentir próxima dessas pessoas. Então isso foi muito importante pra mim. Eu acho que é uma dica legal, se aproximar das suas amigas, que talvez você possa ter se afastado ou não, e fazer o que você gosta de fazer. Então seus hobbies, você gosta de assistir filme, vai ler livro. E outra, eu me desencanei de ter que ter alguém pra fazer as coisas. Então só ia no cinema se eu tivesse companhia, só ia comer o que eu queria se eu tivesse alguém pra ir comigo. E quando eu fiquei solteira, eu tive esse momento de, não, mas não tem ninguém pra ir, eu quero ir, eu não vou, eu vou. Então foi uma coisa que eu fui aprendendo, e isso me ajudou muito a me reencontrar, a gostar de, tipo, da minha própria companhia, sabe? Esse tipo de coisa. Então é uma dica valiosa. A próxima pergunta é da Poesia Fabi. Fabi, tenho quase certeza que você chorou escrevendo algum capítulo do livro. Qual você mais chorou? Nossa, eu chorei escrevendo vários capítulos do livro, mas o que eu mais chorei foi o penúltimo capítulo, juro pra vocês. O último eu chorei também, mas o penúltimo e o antepenúltimo, eu acho que foram os que eu mais chorei, porque eu acho que eu revivi toda a cena e toda a emoção dentro da minha cabeça pra conseguir escrever. E conforme eu ia lembrando de uma coisa, eu ia lembrando de outra, e tipo, a emoção veio junto, assim. Então eu me emocionei muito, chorei muito nesses dois capítulos principalmente, mas em vários outros momentos, assim, também ou eu chorei ou deu um nozinho na garganta, ou uma raiva, ou algum outro sentimento. Mas esses dois, o penúltimo e o antepenúltimo, foram os que eu mais chorei. Bruninha Bender. Quando você começou a escrever o livro? Eu tô amando ler, você é incrível, te admiro muito. Obrigada. Bom, eu comecei a escrever o livro, agora eu já nem sei a data. Eu lancei ele em 2018, eu comecei a escrever ele em 2016. Mas eu fiz um vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, inclusive, de quando eu tava escrevendo o livro, que eu mostrei todo o processo de escrita. Então desde o começo, levou 2 anos pra eu escrever o livro. Então desde o começo eu mostrei vários momentos, mostrei momentos que eu chorei também. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, que aí dá pra ver. Desde o comecinho eu tava ruiva ainda quando eu comecei a escrever o livro. Enfim, vou deixar esse link aqui. Próxima pergunta é da Karen Zonzini. Quando sai a segunda parte? Porque não dá pra viver sem saber o resto da história. KKKK. Olha, Karen, essa é uma pergunta que eu mais recebo, principalmente no Instagram do livro. Quem não segue ainda, é Você Acredita Mesmo. Eu recebo muito essa pergunta de quando sai o segundo livro. E o que acontece? O meu sonho, a minha ideia, minha meta era lançar o segundo livro esse ano, ainda no ano de 2019. E eu tinha conversado com a editora, a gente tava fazendo e tudo e tal, e eu comecei a escrever o livro. Então a gente tava todo com esse planejamento desse ano. Só que, cara, não dá
pra lançar esse ano. Eu queria muito, muito, muito. Só que por conta do casamento, trabalhos, entre muitas outras coisas, eu não estou com a cabeça totalmente focada em escrever. Eu tô escrevendo, mas eu tô indo muito devagar pelo ritmo que eu deveria ter que fazer pra conseguir entregar esse ano. E escrever um livro é muito mais difícil do que parece. É muito complicado. Não é simplesmente sentar e escrever. Tem dia que não sai nada. Acredito que esse ano não vai rolar. Eu não vou prometer nada, nem que vai ser esse ano, nem que vai ser ano que vem, porque vai que acontece, vai que eu consiga, mas o mais tardar ano que vem, tá? De 2020 não passa, eu prometo. Mas é que tem muita coisa pra escrever, tá muito difícil, é muita correria. Mas enfim, não me matem. Quando é filme, sequência, essas coisas também demora, livros, outros livros também demoram, então a gente aguarda um pouquinho, né, gente? Vocês não vão me matar. Tássia Lauer. Terão quantos livros a série Você Acredita Mesmo? Bom, no momento temos um, mas já temos o contrato do segundo livro, então teremos o segundo, né? No momento vão ser 2. Eu tenho a intenção de fazer um terceiro livro, tá? Continuação da série. Só que esse terceiro livro, ele ainda não seria pra tão já. Então não seria pra logo depois que lançar o segundo. Eu ainda preciso viver mais um pouco pra ter mais o que escrever, tá? Então eu tenho a intenção de fazer um terceiro livro, sim, está nos meus planos de continuação da série. Eu tenho até nome já do terceiro, mas eu ainda não tenho a história completa do terceiro livro. Então a ideia no momento vão ser 2, né? Então o primeiro já tá lançado, o segundo eu estou escrevendo, mas um dia sim eu quero fazer o terceiro da continuação da série. Mas eu tô já com o projeto de um terceiro livro que não tem nada a ver com a série, mas que aí já seria outra coisa, outro projeto, outro livro, tá? Jane.Gustavo03. Como você consegue lembrar de tantos detalhes? Eu ri e chorei junto com você no livro. Beijos, Fabi. Gente, muita gente me pergunta isso, tipo, como você lembra de tudo isso, a sua memória? Cara, eu tenho uma memória muito boa pra muitas coisas e muito ruim pra outras. Eu sou péssima em lembrar nomes das pessoas, muito péssima. Tipo, às vezes eu sei quem é a pessoa, sei dos assuntos que eu já conversei com a pessoa, mas eu sou péssima pra lembrar o nome das pessoas. Mas pra algumas coisas eu sou muito boa de memória, e principalmente coisas que me marcaram, cenas, detalhes, conversas que tiveram emoção, que me marcaram, eu lembro muito, tipo, de detalhes e detalhes e detalhes, assim. Tem coisas que eu não lembro tudo 100%, mas muitas coisas, assim, eu lembrava, e conforme eu fui escrevendo o livro, eu lembrava de uma coisa que eu nem tinha pensado em colocar no livro, aí eu colocava. Conforme você vai, digamos, você vai entrando na história, na minha cabeça, eu ia entrando dentro da história, eu ia me aprofundando, me vinha outras cenas, outros momentos que eu não tinha pensado antes. Então, lembro de bastante coisa. Amanda_Ritielli. Você já tem um nome para o segundo que está escrevendo? Sim, eu já tenho um nome para o segundo. Não vai ser Você Acredita Mesmo em Amor à Primeira Vista 2, volume 2, não vai ser. Vai ser outro nome que tem a ver, então, tipo, é uma continuação, então vai ter super a ver com o primeiro nome. Eu já tenho até a capa, já tenho tudo do segundo em relação a isso, só não tenho o conteúdo interno pronto. Ele tá aqui, pronto na minha cabeça, mas não tá pronto. Mas já tenho, não vou falar, óbvio, mas já temos. Laura_Filipa. Vai vender em Portugal? Gente, muita gente me pergunta isso e eu quero muito que venda em Portugal. Não depende de mim, depende mais da editora. Então assim, eu tô todo dia, por favor, Planeta, põe o livro em Portugal, leva o livro pra Portugal. E eles estão super estudando essa possibilidade. Toda vez que eu recebo comentários, eu mando prints pra eles, tipo, gente, e aí? As pessoas querem o livro em Portugal. Eu cobro muito, eles estão indo atrás disso. Então existe a possibilidade, mas eu não é uma certeza de que vai vender em Portugal. Eu quero muito que vá pra Portugal, eu quero mesmo. Mas enquanto isso, a única opção é comprar online mesmo, comprar o e-book. E aí você consegue acessar do seu celular, ou do seu Kindle, ou tablet, enfim. Mas o livro físico ainda não temos resposta. Hadsa_Ruanda. O Leandro não reclamou de suas palavras relacionadas a ele no livro? Então, ele reclamou de várias coisas.
Não só de palavras, tipo, como eu descrevia ele, como eu falava sobre ele, mas até algumas histórias como foram contadas, mas porque era a minha visão, sabe? Tipo, ele enxerga a situação, tipo, de outro jeito. Ele fala, não, mas eu não fiz isso de propósito, por exemplo. Eu falo, tá, mas pra mim, naquele momento, pareceu ser de propósito. Então, ele reclamou de algumas coisas, mas ele super entendeu que era, tipo, a minha visão e o que eu vivi. E não ele, tipo, porque tudo que ele leu ali, ele também viveu aquele momento, só que pra ele tem uma percepção diferente. Então ele entendeu este lado. A mesma menina fez outra pergunta. Fabi, enquanto escrevia, você não tinha raiva do Leandro em alguns momentos? Esse foi o primeiro livro que eu li. Ah, que fofa. Sim, eu ficava com raiva do Leandro em alguns momentos enquanto eu escrevia. Então em alguns momentos da história que eu lembrava de algum fato, ou escrevia sobre alguma coisa que, tipo, até hoje eu fico irritada com alguma coisa que ele fez, ou que aconteceu, ou que a gente viveu, eu ficava irritada e eu falava, sai daqui que eu não quero falar com você hoje. Ele, mas eu não te fiz nada. Eu falei, você não fez nada hoje, mas da outra vez, não sei que ano, não sei que dia você fez. E ele falou, você tá ficando louca. Eu tava ficando louca quando eu tava escrevendo real, mas eu tinha esses momentos. O dia que eu escrevi, eu ficava pé da vida, que eu revivia aquela sensação, mas depois passa. Ana Ramírez, o que te fez escrever o livro? Sentiu medo de ser muito criticada ou já sabia que seria um sucesso? O que me fez escrever o livro, eu sentia que o que eu passei, o que eu já passei, muitas pessoas já passaram por coisas parecidas, por pedaços da história que eu já passei, ou estão passando, ou vão passar por situações muito parecidas. Então eu pensei, bom, é uma forma que eu possa me comunicar com alguém e talvez dar uma esperança, dar uma saída, ou tipo, cara, não foi só você que já passou por isso, calma, tamo junto, tamo na merda, é isso aí. Não sei, assim, quando eu comecei a escrever, eu queria muito passar essa ideia de amor próprio, de que você tem que se amar em primeiro lugar, que um cara ou uma namorada, um namorado, tipo, é legal, mas a sua felicidade não pode estar nas costas dessa pessoa, sabe? Você tem que carregar a sua própria felicidade sozinho. Então eu queria muito passar essa mensagem de alguma forma e eu achei que a melhor forma era contar a minha própria história, tipo, uma coisa real que eu já passei, que eu já vivi, que eu sofri e que me fez enxergar o mundo dessa forma hoje. Então eu não via dessa forma e aí hoje eu vejo. Então eu queria de alguma forma passar isso adiante, sabe? Foi uma das coisas que me motivou. Se eu fiquei com medo de ser muito criticada, eu não fiquei com medo de ser criticada, eu fiquei com medo das pessoas entenderem errado, que até hoje ainda tem um pouco de as pessoas pegam muita raiva de alguns personagens, e isso eu entendo, tipo, porque você entra dentro da história, mas o que me incomoda é que as pessoas não sabem separar o que aconteceu no passado com o que está acontecendo hoje, sabe? Vem querer, tipo, brigar com o Leandro ou com alguma outra pessoa do livro por coisas que, tipo, hoje nem fazem mais sentido. Então isso sim, mas na época eu não sabia tanto como seria nesse sentido. E se eu já sabia que seria um sucesso, sim, é muito estranho, mas eu falei quando o livro virou best-seller, eu até fiz um stories falando que é muito doido, mas desde o momento que eu tava escrevendo, eu falava, esse livro vai ser um sucesso, esse livro vai ser um best-seller. E eu não sei, era uma coisa que eu tinha muito assim dentro de mim, parecia que eu... Sabe quando você sente que o negócio vai dar certo? Eu já tinha isso desde o começo. Próxima pergunta é Tiaguinho Vieira. O que te fez persistir até nas horas mais ruins? Era só o sentimento? Isso aí já não é sobre o livro em si, né? É sobre o que eu vivi. Foi bem isso do que eu falo no livro. Eu acho que o que me fez persistir e suportar tudo por tanto tempo foi sim o sentimento, o amor que eu sentia, mas também foi essa questão de que eu achava que a minha felicidade dependia do outro, sabe? Então, pra mim, se eu não estivesse com o Leandro, eu não seria feliz nunca na vida. Então, isso foi uma coisa que me fez muito persistir por tanto tempo e ter aguentado por tanto tempo, que tem gente que fala, pelo amor de Deus, eu já teria desistido muito antes. Hoje, eu passando pela mesma situação também, agiria de uma forma diferente, eu já teria desistido muito antes, eu não teria ficado tanto tempo nesse sofrimento todo, mas na época, o que eu senti era isso, além de, tipo, do amor, do sentimento, eu tinha esse medo de que eu não seria feliz se não fosse com aquela pessoa daquele jeito. Então eu tinha medo de me arriscar em algo novo, sabe?
Maiara Vieira: qual a sua relação hoje em dia com a sua sogra? Eu respondi isso até outro dia, num outro vídeo, que não era só sobre perguntas do livro, era tipo perguntas de modo geral, mas a minha resposta continua sendo a mesma. O que aconteceu lá atrás no livro, primeiro que foi a minha visão e versão dos fatos do que aconteceu, então eu enxerguei a situação naquela época de uma forma, e ela fez as coisas que ela fez enxergando as coisas de outra forma. Então hoje a gente tem uma relação ótima, não tem nada a ver com a relação que vocês leram no livro, né? Tipo, a história que acabou aqui já faz mais de 5 anos, mas o começo da história já faz mais de 10 anos. Então, hoje a nossa relação é outra, então a gente tem uma relação de família mesmo, sabe? Ela é minha sogra, ela é a mãe do Leandro, ela pra mim é quase uma mãe também, sabe? É da família mesmo. Sempre chamo pra vem aqui, vamos sair, vamos comemorar a Páscoa todo mundo junto. Eu gosto de reunir as famílias, porque pra mim não tem mais essa de a família dele é a minha família. A gente tá aqui pra casar, então é tipo uma família só, é a nossa família. Então hoje a relação é muito diferente do que era no livro. Eu acho que muito por uma questão de amadurecimento também, né? Eu amadureci, eu aprendi com os erros que a gente viveu lá atrás, eu aprendi com as coisas que eu sofri, que eu passei, eu comecei a enxergar as coisas de uma forma diferente. Acredito que ela também, tipo, o que aconteceu antes e o que depois, quando a gente voltou, vai ter um pouco disso no segundo livro, né? Mas tudo mudou, assim, o meu comportamento mudou, o comportamento do Leandro mudou e o dela mudou, então a nossa relação como um todo ficou diferente. Então hoje a gente tem um relacionamento muito bom, a gente foi viajar juntas pra Disney, ela participa de vários momentos e vai participar de vários momentos importantes da minha vida e tipo com muito carinho, sabe? Eu não tenho mais um rancor do que aconteceu no passado, porque hoje eu entendo que o que ela fez, ela não fez na maldade de que eu enxerguei no livro, que eu escrevi no livro, do tipo, ela tava fazendo aquilo pra nos separar. Tipo, isso é o que eu entendia naquela época, com a inocência, com o que eu achava que tudo estava acontecendo, sabe? Todos estão contra mim. Mas hoje eu enxergo de uma forma diferente. Quando alguém te faz alguma coisa, você tem que pensar, como essa pessoa enxerga o mundo? O que ela viveu? O que ela passou em relação a filhos, a passado, a coisa pra, tipo, achar que eu vou fazer isso, ou que eu sou isso, ou que eu sou aquilo. É complicado, porque eu não tô querendo dar spoilers, porque vai ter isso no segundo livro, então eu tô falando, mas não tô falando, né? Tipo, eu falo, mas não falo e deixo no ar. Mas eu acho que de modo geral vocês entenderam, tipo, as coisas mudaram muito de lá pra cá. A gente mudou, eu mudei, ela mudou, o Leandro mudou, o relacionamento mudou e hoje é totalmente diferente. Então sim, hoje a minha relação com a minha sogra é ótima, não se compara com o que era antes. Inês Cruz: dicas pra quem quer começar a escrever um livro. Olha, eu li um livro que chama Como Escrever um Livro, vou deixar até aqui embaixo pra vocês, do Nano Ferreira. E ele fala sobre técnicas de escrita, técnicas de concentração pra escrever um livro. Eu li esse livro pra escrever agora o segundo. Tipo, nossa, é isso. Mas, cara, o primeiro livro eu não li nada antes de escrever e só foi. Eu acho que é quando você quer muito e quando você já tá com uma ideia na cabeça, é literalmente colocar no papel. Claro que depois você vai ter que reavaliar o conteúdo, revisar, melhorar a escrita, técnicas e tudo mais. Mas eu acho que o primeiro momento é deixar literalmente a imaginação fluir. Pra mim, é o mais difícil, é essa parte, pôr as ideias no papel. Depois que a história tá pronta, você volta, você lê, você acrescenta, você muda, várias coisas eu fiz depois que eu terminei de escrever o livro. Claro que tem muitas técnicas que podem te ajudar muito. Então tem livros e cursos e, enfim, diversas coisas que você pode aperfeiçoar a sua escrita, mas eu acho que o principal pra você começar é começar, sabe? É tipo, cria essa coragem e coloca as ideias no papel. Quando eu quis escrever o primeiro livro, e aí me veio essa vontade, eu comecei a escrever. Eu não sabia direito onde o livro ia terminar, eu não tinha a ideia toda totalmente estruturada, ela foi ganhando forma conforme eu fui escrevendo. Eu não tinha nem fechado nada com editora nenhuma, mas eu fui fazendo, sabe? Então eu acho que é muito isso, é tipo você deixar fluir. Depois tem que ir pra parte técnica, obviamente. Coisas que eu gosto de fazer: celular em modo avião na hora de escrever, porque tem que estar concentrado, e é concentrado 100%. É diferente de você consegue assistir uma série mexendo no celular. Você não consegue escrever um livro com o celular por perto, porque se ele apita, você desfoca totalmente e você perde a linha de raciocínio que tá só dentro da sua cabeça. Ler muitos livros ajuda muito a você ter ideias, que caminho seguir, vocabulário, tudo isso ajuda muito.
músicas de concentração, meditação, tem 1000 técnicas. Mas eu acho que o principal é começar. Amanda Taíla. A sua tatuagem Let It Go foi feita logo depois do último término? Sim, a minha tatuagem Let It Go foi feita depois do término do livro, do primeiro livro, que é depois do nosso término de namoro, né? Então depois do término desse livro, sim. E ela vai estar no segundo livro, e ela vai estar com explicações. Mas assim, tem vídeo dessa época aí, tem vídeo da tatuagem, da explicação da tatuagem, mas vai ter mais detalhado e mais profundo no livro. Lari Havaiana... Nossa, difícil de ler, peraí. Você tinha diários para lembrar de tantos detalhes? Me manda um beijo. Beijo. Não, eu não tinha diário, como eu falei, eu tenho uma memória muito boa pra muitas coisas. Muitas coisas, às vezes, que eu não lembrava de algumas situações. Tentava ver se o Leandro lembrava, porque alguma coisa que ele viveu comigo. Claro que tem muito, eu lembro muito mais do que ele. A memória dele é péssima. Ou até amigas, que tipo a Lê, que tá lá no livro, o Ralph. Gente, aquele dia, vocês lembram disso, daquilo? Porque às vezes eu não sabia se o que eu lembrava era de um certo dia ou se era de outro dia. Eu tenho algumas coisas que eu não tenho 100% lembrança, ou 100% claro na minha cabeça em que momento aconteceu, mas eu tenho uma memória muito boa pra muitas coisas. Diana TTMZ. Você excluiu alguém do livro por não ter o consentimento da pessoa que seria citada? Não, assim, a única pessoa que eu não tenho consentimento, que eu não citei nome, vocês sabem do que eu tô falando. Eu não queria ir atrás da pessoa e nem tenho mais contato pra ir atrás. Também não queria expor ninguém, então não citei nomes e só, mas mantive no livro como tá lá. E não tem ninguém que eu tenha tirado, tá todo mundo lá, com os nomes e tudo. BRS Fernandes. Você considera que sofria um relacionamento abusivo? Não, eu não acho que eu sofria um relacionamento abusivo, porque em nenhum momento o Leandro fez nada. É que eu já tô dando uma spoiler aí do livro. Mas é que eu acho assim, tudo que eu vivi, eu me coloquei nessa situação. E não é do tipo, ai, você está se fazendo de vítima porque as pessoas... Não, eu não acho que em nenhum momento eu vivi um relacionamento abusivo, porque eu não acho que em nenhum momento o Leandro fez nada na intenção de me machucar e nada do tipo, até porque senão a gente não estaria no relacionamento maravilhoso que a gente tem hoje. Mas eu acho que eu era muito imatura pro relacionamento. O Leandro também era muito imaturo. Eu exigia coisas dele, do relacionamento, que ele ainda não tava pronto, tipo, pra ter um relacionamento mais maduro. Mas em nenhum momento ele me distratou, ele me maltratou, feriu com palavras ou coisas do tipo. Eu acho que tudo ali foi muito a minha interpretação. Tudo eu, tipo, meu Deus, não me respondeu a mensagem, está me traindo. Ou meu Deus, ele não me respondeu, ele não quer sair comigo. Sendo que na cabeça dele era tipo assim, eu só quero ficar em casa e dormir, sabe? Então, não, de jeito nenhum. Eu acho que quem leu o livro dá pra perceber muito que não chega perto do que seria um relacionamento abusivo. É só uma questão mesmo de imaturidade muito da minha parte. Da parte dele também, de querer curtir a vida primeiro e tudo mais, sabe? Camila Sabrito. Como tu fazia para disfarçar a angústia para as outras pessoas? Eu acho que eu não queria ser julgada. Eu acho que eu já sabia que eu tava num relacionamento que não tava bom. No fundo eu sabia que não tinha futuro, que aquilo, tipo, tava desmoronando. Mas eu não queria que os outros soubessem, porque se os outros falassem isso pra mim, eu acho que aí seria muito mais real do que eu sabia, mas fingia que não, sabe? Então eu não queria que os outros viessem e falassem, não, vocês não vão dar certo, desiste disso, porque eu já tava tendo que lutar contra a minha cabeça, então, tipo, eu não queria ter que passar isso pros outros também, sabe? Érica Carrete. No livro, pareceu que sua família tinha pouco contato com o Leandro. Era isso mesmo? Então, antes da gente começar a namorar, sim. Porque ficante a gente não leva pra casa, não apresenta pra família. Então, antes da gente começar a namorar, sim, ele tinha pouco contato. No começo, meus pais nem sabiam dele. Depois, quando sabiam muito pouco. Eu não ficava falando, peguei o Leandro esse final de semana. Não peguei, né? Então, tipo, eles tinham muito pouco contato. Quando a gente começou a namorar, ele começou a ter mais contato, mas aos poucos, né? Porque o homem entrando na família, conhecendo o sogro, mas ele ia lá em casa e tudo, tipo, tinha contato. E desde sempre a minha família amava o Leandro, desde sempre. No começo, quando minha mãe sabia que, tipo, ele não queria namorar, antes da gente começar a namorar, ela não gostava muito, mas ela não sabia muito também das histórias de nada. Mas depois que a gente começou a namorar e ele começou a frequentar a casa da minha mãe, a casa da minha avó, todo mundo amava ele, sabe? Por mais que
eu tinha essa sensação de que ele frequentava pouco, porque eu queria que ele estivesse mais presente, porque eu queria que ele participasse mais. Ele tava, tipo, as pessoas tinham convivência com ele, minha tia, meus primos, todo mundo conhecia muito bem ele. Gente, no livro, são 5 anos de história em 230 e poucas páginas. Tem muitas coisas que aconteceram que não estão aqui. Aqui é mais o que é importante pro desenrolar da história. Mas teve aniversários que ele foi, tipo, o café da tarde de domingo que ele participou, almoço da minha avó, várias e várias coisas que ele participou. Então ele era próximo, sim, da minha família, quando a gente namorava. Tanto é que quando a gente terminou, a minha família ficou muito sentida, porque eles gostavam muito do Leandro. Claro que, tipo, minha mãe tomou as minhas dores, né, do término, mas mesmo assim eles gostavam do Leandro como, tipo, pessoa. Então ele era próximo, é que, tipo, não dá pra mostrar todas as situações no livro. Ana Luelli, você assistia seus vlogs da época para te ajudar a lembrar de detalhes? Então, eu só tenho vlogs, só começa a ter vlogs da época quase no final desse livro, né? Mas sim, eu assisti os vlogs pra, tipo, me ajudar a lembrar até de sequências e coisas, e uma coisa vai lembrando a outra. Mas a parte quase toda da metade do livro, primeira metade do livro, não existia vlog, eu nem fazia vídeos, nada. Então foi tudo da cabeça mesmo. Pro segundo livro, os vlogs estão me ajudando bastante a lembrar, desenrolar da história. Mas muita coisa não está em vlog, né? Muita coisa foi só off, então... Mas ajuda. Só de você ver o vlog do dia, você lembra que aquele dia aconteceu aquela coisa, tal. Então ajuda bastante. Adri Brantini. Você tem noção de quantas unidades mais ou menos foram vendidas do teu livro? Não tenho esse número atualizado, mas já passou de 15 mil unidades. Faz um tempinho já que passou de 15 mil unidades vendidas, mas eu não tenho esse número atualizado. Eu acho que agora que a gente tá chegando na metade do ano, eu devo ter essa atualização. Eu só tenho atualização de tempos em tempos, assim. 9-1. Sua história é muito parecida com a minha. Orgulho de sermos tão guerreiras. Nós. Emanuele Marim. Em algum momento tu pensou em desistir e achar melhor não compartilhar isso com o público? Não, em nenhum momento eu pensei em desistir do livro. Eu fiquei em dúvida de como compartilhar algumas partes da história, de como contar e tudo, mas em nenhum momento eu pensei em desistir do livro, não. T. Amires. Seria, acho que Tamires, né? A taça do livro é a Tássia Alcoleia? Sim, a taça do livro, que eu cito no finalzinho do livro, era sim a Tássia Alcoleia. Ela tava morando em São Paulo, né, nessa época, então a gente tava bem próxima. Sim, é a taça do livro. Gabi Schmidt. O que o Leandro acha da reação das pessoas? No começo ele tava meio assim, meu Deus, as pessoas estão me odiando e tal. Mas agora ele leva super na brincadeira, tipo, tanto é que ele reposta alguns comentários das pessoas falando que vão matar ele e tal. Ele super leva na brincadeira, tipo, releva, mas no começo ele tava meio tenso. Mariana Albieri. Tem certeza que você é taurina e não pisciana? Por quê? Eu não sei muito sobre o signo de peixe. Eu sou touro, com ascendente em aquário e lua em... Pera, que eu sempre esqueço a minha lua. Sei que meu ascendente é aquário, não entendo muito sobre aquário, mas algumas pessoas falam, ah, faz todo sentido. Eu não sei muito o que quer dizer ascendente em aquário. E a minha lua é em Capricórnio. Não tenho peixes. Faz algum sentido? Não sei. Mari 23 Miranda. Estará na Bienal? E tem algo que escreveu e apagou porque não queria que ninguém soubesse? A Bienal esse ano é no Rio de Janeiro. E sim, eu quero participar da Bienal. Eu ainda não tenho certeza se eu vou, mas eu tô conversando pra participar da Bienal sim, lá no Rio esse ano. Que não teve evento do lançamento do livro no Rio, então seria legal que eu já aproveite esse momento e aproveite a Bienal. Mas se for ter certeza, data, quando eu tiver todas as informações, eu aviso pra vocês. Mas por enquanto, ainda não sei, mas quero muito participar. A Débora G. Cruz. Qual a reação do Leandro ao ler o que escreveu dele? Tentou se justificar, mudar alguma coisa no livro? No vídeo, que eu vou deixar o link aqui embaixo de quando eu tava escrevendo, quando o Leandro leu o livro inteiro pela primeira vez, ele chorou, ele ficou triste de que eu ter passado ou ter sentido algumas coisas que eu senti, eu ter passado por algumas coisas. Ele falou, nossa história e tal. Ele tentou se justificar de algumas coisas, mas eu falei, não, amor, eu sei e tal, mas aqui naquela época pra mim você é isso. E ele até, tipo, quis dar alguma opinião ou outra, tanto é que eu não deixei ele ler o livro enquanto eu tava escrevendo, porque eu não queria que ele me desse opiniões e acabasse, tipo, me tirando do rumo ou até mudando
a história, ele só leu depois de pronto, e aí ele deu algumas opiniões, mas eu falei, não, é a minha visão e é isso. Então teve algumas coisinhas assim. Ser mãe no Japão. Ai, gente, quando tá tudo junto, as letras eu não consigo ler. Você acredita mesmo em amor à primeira vista? Olha, eu acho que assim como eu falo no livro, eu não sei se foi amor à primeira vista, pode ter sido uma paixão que virou amor, pode ter sido um amor de outras vidas, eu não sei o que eu acredito, de verdade. Só sei que aconteceu e que foi assim. Não sei. Só sei que foi assim. Do jeito que eu conto no livro. Então, pode ser que foi amor? Eu falo que foi, eu falo que eu olhei pra ele, não sei se foi amor, mas eu já tinha certeza, tanta coisa. É muito doido, né? Eu mesmo me pergunto, eu acredito mesmo em amor à primeira vista? Não sei. Pode ser que foi uma paixão à primeira vista que depois virou amor com o tempo? Pode, né? Porque tem gente que fala, não, não existe amor, amor. Mas enfim, pode ser que tenha sido um amor de outras vidas, um reencontro de almas, sei lá. Também não sei se eu acredito nisso, mas enfim. Gabi _13 Silva. Qual foi a parte mais difícil de escrever? Olha, no segundo foi muito difícil escrever o penúltimo capítulo. O final foi fácil, o último assim foi fácil, mas o penúltimo foi muito difícil e tá sendo muito difícil agora começar o segundo. Eu não sabia por onde começar, como começar, da onde, em que momento, mas consegui começar. Eu gostei de como eu comecei o segundo, mas eu tô ficando presa em muitos momentos do segundo ainda. Tem vários capítulos que eu tô enroscando, mas enfim, uma hora vai. Bruno _Toro. Você lembrava dos diálogos exatamente como foram ou tinha uma vaga lembrança? Não, tem alguns diálogos, tem algumas frases que eu lembro exatamente como foram ditas, porque me marcaram muito, mas não o diálogo completo, não todos os diálogos. Eu lembro tipo, a gente falou sobre tal assunto, ou a gente falou sobre tal coisa, e aí eu fui construindo conforme eu ia lembrando e, tipo, acrescentando coisas pra fazer sentido. Então, não, nem todos os diálogos eu lembrei ali 100% do que realmente aconteceu, era o que fazia sentido. Mas tem frases específicas e até o jeito de falar que eu lembro exatamente como aconteceram, assim. Nai del Corso, sei se eu li certo. Como foi a experiência de aceitar tudo o que viveu e escrever sobre? Cara, é muito engraçado, porque todo mundo fica me perguntando, o que fulano achou do livro, o que o Beltrano achou do livro. De todos que estão na história, eu acho que o mais difícil foi pra mim, sabe? Eu relembrar tudo que eu vivi, colocar num papel e soltar pro mundo. Por mais que, o Leandro também ia ser criticado, ou a sua sogra ia ser criticada. Só que ali eu tô mostrando todas as minhas fragilidades, sabe? Eu tô mostrando os meus defeitos, os meus pontos fracos. Então também não foi uma coisa fácil. Quando eu escrevi a história, quando eu terminei, e até quando as pessoas leem e falam, meu Deus, eu não acredito que você se deixou passar por tudo isso. Foi difícil no começo de tipo, caraca, é sério isso? Eu me deixei passar por isso? E eu tô contando isso pra todo mundo? Então também teve um primeiro momento que foi difícil aceitar tudo isso, sabe? Mas eu tinha um propósito de colocar essa história pra ajudar as pessoas que passaram ou estão passando por coisas assim. Tudo fazia um sentido, mas é bem isso, assim, tipo, eu tive que relembrar, pensar em tudo, reviver todos os momentos, porque tem momentos que às vezes você quer nunca mais ter que pensar, né? O que a Nina falou pra você quando terminou de ler o livro. Quando ela tava lendo, no final, que ela tava chorando, ela falava, você é muito trouxa, você era muito trouxa. E a última pergunta também é da Sara Campos. Você surpreendeu alguém com os fatos do livro? Tinha fatos ocultos que nem o Lê sabia? Eu acho que eu surpreendi muita gente, mesmo as pessoas que estavam presentes e próximas, porque muita coisa ali eu não compartilhava com as pessoas, eu deixava, tipo, muito só pra mim, sabe? Então as pessoas não sabiam que, meu Deus, eu tava sofrendo tanto por conta disso, por conta daquilo, ou algumas coisas que aconteceram. O Leandro não sabia de algumas coisas porque eram a minha visão, então ele não sabia de várias coisas. Eu acho que até eu me surpreendi um pouco depois de colocar tudo e, tipo, eu sabia que eu tinha passado por aqueles momentos, mas quando você coloca tudo junto, você fala, tudo isso, sabe? Então eu acho que sim, eu me surpreendi, algumas pessoas também. E eu acho que quem não me conhecia muito também se surpreendeu, porque não imaginava, né? Ver, tipo, só hoje e a nossa relação hoje, pensar, ai, que casal perfeito, meu Deus, príncipe encantado. E aí ver no livro e fala, opa, não é bem assim.
eles já tiveram seus problemas. Então eu acho que surpreendeu muita gente em vários sentidos diferentes. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, acho que eu já falei bastante. Espero que eu tenha respondido algumas das perguntas de vocês. Eu vou deixar o link da compra do livro aqui embaixo pra vocês. Quando eu tiver mais notícias do segundo, eu prometo que eu venho aqui falar. Por participar da Bienal também, eu conto pra vocês. E prometo que eu tô escrevendo o segundo, mas não me matem, não está sendo fácil. Ano de casamento, entre muitas outras coisas, tá bom? Um beijo, até os próximos vídeos. Tchau!